Opa, e aí meus camaradas, tudo bem com vocês? Então, dessa vez mais um remake aqui, né, dos vídeos que eu tinha feito antes, né? O primeiro remake já saiu, pra quem não sabe, né, dos problemas do The Isle Legacy. Esse remake, como vocês podem ter visto pelo título, é o remake do vídeo Criaturas do Ark Prisão de TLC, parte 1. Então, eu vou abordar criaturas diferentes, provavelmente, e eu vou até abordar algumas ideias do que elas poderiam fazer de forma mais organizada também. Além de fazer uma menção honrosa no final do vídeo. No remake da TLC. Remake do vídeo da parte 2, né, de criaturas do Ark que precisam de TLC, eu também farei as menções honrosas, certo? Menções honrosas é basicamente estou incluindo criaturas que eu sinto que precisam de uma TLC, de um remake, só que eu não sei exatamente o que poderia ser feito para ela, certo? Então, é claro, sinta-se à vontade para deixar a opinião de vocês. Se vocês concordam com os animais que eu estou abordando aqui, com as capacidades que eu daria para eles, ou sei lá, se vocês acham que tem mais alguma criatura que precisa aparecer. Lembrando que talvez as criaturas que vocês mencionem apareçam na parte 2 e talvez até eu passe uma parte 3 que não exista, né, que não vai ser um remake, certo? Bom, mas dito isso, vamos direto ao ponto. Começando pelo primeiro lugar, que é desse vídeo, né? São 5 criaturas que eu vou abordar, que é o Brontossauro. O antigo, o bom e velho Bronto, né? Bom, o Bronto, eu ainda acho que ele faz bem a função dele, como ser tipo uma espécie de tanque e também para farmar bastante recurso. O problema é que ele faz bem esse papel dele, o problema é que ele simplesmente não vale a pena. Ele demora para domesticar, é difícil de transportar ele. Tem animais que fazem coisas melhores que ele, como por exemplo o próprio Terezinho forma muito melhor que ele, o Stego forma muito melhor que ele. Obviamente, o Bronto coleta muito mais, é verdade, mas é muito mais prático usar um Terezinho ou um Stego, por exemplo. E no caso de combate, como tanque, você sempre pode utilizar um Tiranossauro Rex, um próprio Stegossauro, um Mamute, tá muito bom graças ao TLC que o Mamute recebeu, né? Então, primeiramente, a primeira coisa que eu acho que deveria mudar sobre o Bronto é o modelo dele. Cara, o modelo dele é bem ultrapassado, bem antigo. Por mais que eu goste da postura do Bronto, eu acho que deveria dar tipo, uma renovada no modelo dele. E junto com isso, também dar uma renovada nas animações dele. Eu acho que de uma forma semelhante ao que aconteceu com o Stego, sabe? O Stego ele recebeu uma alteração na aparência e nas animações bem leve. Eu acho que o Bronto deveria receber o mesmo tratamento. Eu acho que ele deveria ser buffado também, ou seja, um aumento de status. Eu acho que ele deveria aguentar mais peso, dar um pouco mais de dano e ter um pouco mais de HP também. Se eu não me engano, um Bronto de nível 1 dá acho que 40 ou 50 de dano e tem 2000 de HP. Esse 2000 de HP, na minha opinião, podia aumentar para 3000, 4000 até, enquanto que o dano dele poderia aumentar para 60 pelo menos. Isso faria o Bronto um animal bem mais forte e seria um animal mais desafiador para ele domesticar e lutar em geral. Por exemplo, muitas vezes hoje em dia a gente vê um Bronto e fala, carne nobre e grátis. Nesse caso, você teria que pensar 2 vezes antes de atacar um, ainda mais se ele fosse level alto. Ele poderia ser mais utilizado em combates também. E como eu falei, aumentar o peso que ele carrega, para poder farmar melhor também. Eu acho que ele deveria ter algumas mecânicas a mais também, como por exemplo diminuir. Eu acho que ele deveria ter uma diminuição do peso que ele carrega, não só no inventário dele, que nem Argentavis tem, sabe? Que ela diminui o peso de certos materiais. No caso do Bronto, eu acho que ele poderia diminuir, sei lá, 20% do peso de todos os materiais. E eu acho que ele também poderia diminuir o peso que ele carrega na plataforma dele, na sua plataforma que tem dele. Isso faria dele uma opção mais viável como base móvel, certo? Além disso, acho que o Bronto podia ter uma certa capacidade que diferenciaria ele dos outros saurópodes, né, que a gente tem no jogo. Acho que ele poderia ter uma capacidade de virar 360, que nem o Carquinus e o Espinossauro fazem, sabe? Tipo, obviamente seria bem mais lento que o do Espino do Carquinus, mas ele poderia ter essa capacidade para ser mais fácil de manusear ele. Como eu falei, se a gente fosse seguir por essa lógica que eu tô falando, ele teria que ser uma boa base móvel. Para ser uma boa base móvel, você precisa ter uma locomoção decente. Então acho que isso poderia acontecer para que ele se tornasse um animal melhor, né? Pra ser uma base móvel. E por último, eu acho que ele deveria receber alguns novos ataques. Vamos lá. Eu acho que no botão esquerdo ele poderia ter uma espécie de pisão. Só que, assim, em inspiração ao mod Better Dinos, ele poderia funcionar da seguinte forma. Dependendo, ele sempre atacaria tipo com
as 4 patas dele, mas dependendo da direção que você está olhando. Se você estiver olhando para trás e clica o botão esquerdo, ele dá um pisão com a pata traseira. Se você olha para frente e dá um pisão, ele ataca com a pata, alguma das patas dianteiras. Daria um dano menor do que a da rabada, sabe? Tipo uns 40 de dano. Só que não gastaria tanta estamina também. E é claro, você sabe muito, quem usa o Bronto sabe muito bem que um dos problemas dele é que quando você quer usar um ataque, você usa aquela cauda dele, maluco, pega todo mundo de uma vez e todo mundo vem pra te pegar. E esses pisões, mesmo sendo mais fracos, iam evitar isso. E os pisões não iam farmar, tá? Bom, botão direito deveria ser um pisão com as duas patas dianteiras, que custaria mais estamina, só que daí daria um dano maior, como por exemplo, acho que 80, até 100 de dano talvez. Seria um ataque bem forte, lento, só que, como eu falei, essa é a questão, seria forte. E bom, já a rabada dele seria reservada pro botão C. Daí ele dá uma rabada normal pra farmar recursos e pra dar o dano maior, né? Que é tipo, seria uns 70 de dano por aí. E dá um knockback bem grande. Sinceramente, eu acho que isso pro Bronze seria mais que o suficiente. Deixaria ele mais difícil de enfrentar na natureza, domesticado também. Faria dele uma opção mais viável para combates, para farm, para base móvel, enfim. Faria mais pessoas irem atrás dele para domesticar. E ele teria uma defesa maior, né? Bom, defesa maior, né? Claramente, ele tem uma defesa. Não, pera. Meu Deus, eu não sei falar, pera. Ele teria uma capacidade maior de se defender. Pronto, agora sim. Indo para o segundo lugar, já vamos falar sobre o Plesiosauro. O Plesiosauro eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que eu vou seguir uma lógica semelhante à lógica do Bronto. Primeiramente, vamos falar que eu acho que, por mais que eu goste muito do modelo do Plesiosauro, eu acho que ele deveria ter um rework básico. Tipo, quando eu digo em rework básico, eu acho que seria algo no nível tipo que nem o Carnotauro recebeu. Um modelo bem. Tipo, uma remodelagem bem. Tipo, leve. Mas, tipo, só dar um update nos gráficos dele seria o suficiente, na minha opinião. Eu não preciso, na minha opinião, eu não preciso de tantas animações novas. Tipo, que você dar uma remodeladinha, tá ótimo, mas nada mais do que isso. E eu acho que assim como o Bronto, ele poderia ter a capacidade de reduzir o peso que ele carrega no inventário e na plataforma dele. Agora vamos falar sobre algumas mecânicas que eu acho que ele poderia ter, que faria dele uma opção boa para uma base aquática. Primeiramente, eu acho que ele poderia ter, assim como o Bronto, uma opção de 360. Sim, um animal aquático com a opção de 360. Acho que faria uma boa para ele. Ainda mais considerando que a pescoção dele poderia dar um bom rádio para ele atacar, digamos assim. Tipo, uma boa área para ele conseguir virar e atacar com a ajuda do pescoço dele, sabe? Eu não acho que ele precisa receber buff de dano, HP. Para mim, o HP e dano dele tão ótimos, na verdade. Ele é um animal rápido também e tudo mais. Bom, sinceramente, pra ele eu não tenho muitas ideias. Eu sinto que ele precisa de uma remodelagem, mas eu acho que isso é suficiente. Fazer dele uma base aquática melhor, dele a opção de 360, sei lá, talvez adicionar um ataquezinho secundário, uma coisinha a mais, assim, beleza. Mas eu acho que, tipo, isso já seria o suficiente pra fazer ele ser uma opção mais considerada. Uma base aquática mais eficiente do que os outros, como por exemplo o Mosasauro. E eu acho que, sinceramente, ele já seria melhor que o Megaquilon também, porque vamos ser bem sinceros, né? Bom, se bem que, eu acho que é isso pro Blaze, eu não tenho muito pra adicionar pra ele, na verdade. Bom, indo pro próximo animal, esse também não tem muito a adicionar, mas ao mesmo tempo, um leve rework nele, assim como eu disse no caso do Plesiosauro, seria o suficiente pra trazer ele de volta a um patamar mais respeitável, que é o Alce. Primeiramente, com urgência, animações e modelo, que é a coisa que eu menos gosto no Alce, fêmea e macho, né? Cara, por favor, dá uma remodelada na aparência e na animação desses bichos. É feio pra caramba, é muito feio, é horrendo na verdade. Mas, em questão de capacidade mecânica, eu não vejo muita coisa que poderia mudar. Bom, o Alce, ele já tem uma coisa interessante, né? Porque o Alce macho ele se diferencia, porque ele tem a opção de atacar, e mesmo sendo extremamente rápido e pulando muito bem, ele ainda tem a mobilidade inferior da fêmea. A fêmea não consegue atacar, mas ela é mais ágil. Mas acho que o que poderia mudar seria a cela deles não precisar de metal mais, porque daí isso faria deles uma opção melhor pro início do jogo, dependendo de onde você spawna. O macho recebeu mais um leve buff de ataque e de dano, assim ele tem a capacidade de se defender melhor, ele usa os chifres dele e tudo mais. Não sei, pode até dar um ataque secundário pra ele, não sei. Talvez dando por aceleração, tipo, enquanto mais rápido ele corre, mais dano vai dar a chifrada dele, não sei. Mas acho que isso faria dele tipo uma opção mais pra uma mobilidade boa, ao mesmo tempo um animal que pode atacar. Que nem o Procoptodon, sabe? Tipo, o Procoptodon e o Gallimimus em comparação. O Gallimimus é só correr. O Procoptodon, ele tem uma opção limitada, porém ele consegue se defender. O Alce macho poderia ser desse mesmo estilo.
Já a fêmea, ela seria um pouco mais fraca, ela não daria dano, ela não conseguiria atacar, só que ela seria muitas vezes mais ágil e ela poderia ser uma excelente farmadora de frutas. Ela poderia farmar muito bem frutas, talvez até fibra, cogumelos, flor rara. Ela seria uma excelente farmadora, além de ser extremamente mais rápida e, na minha opinião, ela poderia inclusive até, sei lá, carregar mais peso? Não sei, algo do tipo. Talvez até fornecer uma espécie de leite, alguma coisa assim, na ideia que vários youtubers de Ark já apresentaram, né, para alguns mamíferos que já temos no jogo. Eu acho que seria interessante. E bom, pros Alces é isso, novamente, assim como o Plesiosauro, o Alce já tem uma ideia legal, só que eles não trabalharam muito bem, sem contar que o bicho também já tá ultrapassado. Mas vamos pro próximo animal. Esse animal eu acho que merece uma atenção a mais, que é um animal que eu gosto bastante, que é o Terror Bird, né, a ave do terror. Sim, eu sei, todo mundo odeia ele porque ele é chato. Não julgo, não sou contra. Mas vamos lá. Cara, eu gosto muito do design do Terror Bird do Ark. Eu gosto bastante, mas eu acho que um leve update gráfico já tá bom. Que nem o Plesiosauro, que nem eu falei do Plesiosauro, sabe? Um leve update gráfico já tá ótimo. E aumentar um pouco o tamanho dele, deixar ele um pouquinho maior. Tá. As animações também, um leve rework. Não tem muito, na minha opinião. O que deve mudar, que nem era o Stegossauro. Tá. Status. Eu acho que ele deveria ser um pouco mais forte. Eu acho que ele deveria receber um leve buff de HP e dano. O peso dele tá bom, a velocidade dele tá boa, a estamina tá boa. Eu só acho que ele deveria dar um pouquinho mais de dano e um pouquinho mais de HP, e ter um pouquinho mais de HP também. Agora sobre mecânicas. Bom, mecânicas eu não tenho muito o que falar. Ele já teria capacidade de atacar, correr rápido e aquela habilidade de planar dele. Isso já seria o suficiente. Mas, vamos falar sobre novos ataques que eu acho que ele poderia ter. O botão esquerdo continua sendo a bicada dele, normal, como eu falei. Eu acho que deveria dar um pouco mais de dano. Só que eu acho que daí o botão direito poderia ser uma espécie de chute. Tipo, se você só clica o botão direito, ele dá um chutão forte, vai ser mais forte que a bicada dele, vai dar um dano alto e vai dar um knockback forte também, né? Vai dar um, tipo, empurrar o inimigo pra longe. Mas, tipo, gastaria uma boa quantidade de estamina. E se você usar enquanto corre, tipo, se você tá correndo, você aperta o botão direito, você para de correr e dá o chute e continua correndo. Tipo, você não consegue dar o chute enquanto corre. Tá. Mas agora, se você segurar o botão direito, poderia aparecer uma espécie de barrinha assim, tipo, na tela, temporariamente carregando, mostrando o quão carregado que tá. Ou, por exemplo, aquele símbolo de coração que tem no Triceratops quando ele tá carregando aquela investida dele, por exemplo. Conforme você vai carregando, você vai diminuindo a velocidade, a tela vai ficando meio trêmula, assim, tipo, vai tremendo a tela. E quando você libera, o botão direito tá carregado no máximo, tipo, você dá uma investida pra frente, assim, tipo, uma investida pequena pra frente, dando, por exemplo, 2 chutes seguidos com as duas patas, sabe? Que nem os casuares fazem, por exemplo. Eu acho que seria bem legal, obviamente, daria um dano alto, daria 2 vezes esse dano, porque seriam 2 chutes. Arremessaria o inimigo pra longe e poderia dar aquele mesmo debuff do Triceratops quando ele acerta o inimigo com a cabeçada carregada, sabe? Acho que seria interessante, seria mais viável pra ele se defender também. Mas, sinceramente, pro Terror Bird eu acho que seria isso. Eu acho que ele deveria ter essa função, tipo, eu acho que ele poderia ter esse reconhecimento de todos os carnívoros de pequeno porte ágeis e domesticáveis, como o raptor, o escorpião, o lobo, a gente sabe, ele poderia ter o título tipo de fisicamente o mais forte e o mais fácil de se defender. Porém, eu acho que daí deveria ser, como eu falei, ele seria um pouco mais forte, né? Seria um desafio maior domesticar ele também por esses mesmos motivos. E inclusive eu acho que eles deveriam até aumentar o topor do Terror Bird, porque daí ele deveria ser um pouco mais difícil de domesticar também. Quem sabe até ser um pouco mais raro, quem sabe? Não sei. O último animal que eu vou apresentar antes de falar das menções rosas é a abelha rainha. Ela é o que eu menos tenho pra falar, ou talvez não sei. Mas fato é que cara, novamente, eu tenho um mod que eu uso chamado No Untamables, No Untamable, vocês sabem como é que fala. Que faz com que, obviamente, não tenha nenhum animal que não seja domesticável. Você pode domesticar qualquer animal, Deathworm, até o Nameless. E isso inclui a formiga. Cara, o que eles fizeram com a formiga nesse mod foi brilhante. Basicamente você domestica a formiga rainha, que é um trabalho difícil. Quando você domestica ela, você tem a opção de ficar ali com ela, beleza, fofinho. Só que tipo, você pode fazer ela criar um formigueiro, que nem você faz com a abelha rainha, sabe? Que ela cria uma colmeia. Só que daí ela tem módulos, tipo módulos de coleta, de defesa. Cara, é muito bom. Então o que eu acho que deveria acontecer com a abelha rainha? Vamos lá. Primeiramente, aumentar o tamanho dela e fazer as colmeias. As colmeias já são raras, né? Então não tem por que eu deixar elas mais raras ainda. Bom, com isso em mente, o método de domesticação continuaria o mesmo, só que é o seguinte: a abelha rainha, como eu falei, ela tinha que ter um pouco mais de HP, um pouco mais de dano e ser um pouco maior também.
Além disso, ela é... Não, pera, só isso na real. Tá, quando você domestica ela, ela seria montável, ela não seria aquela montaria incrível, ela voa obviamente, tudo mais, ela ataca. Inclusive, tipo, com o botão esquerdo você ataca, com o botão direito acho que você poderia até invocar aquelas abelhazinhas, tipo, aqueles minions, sabe? Aquelas abelhas rainha, aquelas abelhas gigantes, tipo, os soldados, né? Seria legal, tipo, ela poderia ser uma boa opção daí. E é claro, pra quem não sabe, a abelha rainha não tem diferença de nível. Tipo, se você domesticar uma level 120, vai ser os mesmos status. Eu acho que daí poderia ter essa diferença de status pra ela, ela poderia upar e tudo mais. Só que daí é o seguinte, ela teria. Quando você segura E nela, você poderia ter a opção de transformar a colmeia. Quando você transforma a colmeia, imediatamente, naturalmente, ia começar a produzir mel lá, normal. E daí ia ter umas abelhazinhas em volta. Quando as abelhazinhas estão em volta, assim, elas têm você pode escolher os módulos. Módulos de coleta, basicamente as abelhazinhas operárias que estão em volta vão ficar ali, coletando os recursos que tem em volta, fruta, fibra, tipo, mas sem desgastar o ambiente. Elas vão ficar formando lentamente, coletando os recursos que tem em volta, tá? Lentamente. Só que elas não vão ficar desgastando, tipo, derrubando as árvores, tipo, tirando os matos, não. Elas vão fazendo isso lentamente e não desgastam o ambiente em volta. Inclusive, não, isso na verdade não. Ela só ia poder coletar frutas e outros recursos orgânicos, tipo vegetais mesmo, na real. Acho que seria melhor. Então, inclusive, até tipo, se você deixar elas perto de uma plantação que você fez, elas poderiam até colher as frutas e os vegetais que estão sendo produzidos. Acho que seria legal. Daí, também teria o módulo de ataque, que em volta da colmeia, ao invés de ter as abelhas operárias que ficam coletando recursos, teria abelhas, tipo, soldadas, abelhas tipo de... Não é zangão a abelha. Não, zangão é aquela abelha que, tipo, não faz porra nenhuma. Mas, tipo, abelhas que defenderiam. Você poderia ter tipo, um negócio, tipo, uma espécie de controle, tipo, agressivo, neutro, passivo, distância tipo, de atacar os alvos, né? Médio, grande, pequeno. E você poderia deixar como se fossem torres de defesa. Qualquer inimigo que chegasse perto, você poderia colocar no modo agressivo, elas iriam atacar e obviamente voltar pra colmeia. Tipo, obviamente, quando uma abelha morre, uma operária, ou até mais uma abelha de defesa, ela em poucos segundos depois, por o custo de um pouco de alimento dentro da colmeia, que você pode ter que deixar alimento pra elas lá, tipo flor rara, por exemplo, elas tipo, invocam de novo as abelhas pra poder defender ou continuar farmando. Eu acho que seria uma coisa bem legal e daria uma abelha uma coisa muito legal, porque a abelha é um bicho que eu gosto bastante também. Bom, é isso. Esses são os 5 animais pra esse vídeo, pra esse remake, né? Parte 2 vai sair não sei quando eu quiser. Mas vamos falar sobre as menções honrosas agora. Se vocês quiserem dar ideias sobre essas criaturas, não só sobre as menções honrosas, sobre essas criaturas que eu mencionei, mais algumas ideias aí, sobre o que poderia mudar pra elas, sinta-se à vontade, eu vou estar aberto a crítica e opinião. Mas vamos lá. Menções honrosas, Carbonemes, Pelagornis, Beelzebufo e o Comp. São essas menções honrosas que eu tenho. Mas é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente vai ser de gameplay casual. Muito obrigado por assistirem até aqui. E vejo vocês também no próximo remake, que vai ser a parte 2 de criaturas do Ark que precisam de TLC, né? Eu ia falar TLC 3, né? Mas TLC 3 é o estego do Mamute, então TLC 4. Enfim, obrigado por assistirem e vejo vocês na próxima. Até.